Está pronto para uma pérola? Então, vou te apresentar essa pérola hoje. Nós sabemos muito aqui no Ocidente já sobre budismo, até sobre hinduísmo, sobre diversas outras religiões, mas somos bastante ignorantes a respeito da yoga. Eu estou falando aqui da verdadeira yoga, tá? Estou falando da yoga a qual, assim como o budismo, visa a iluminação. Até o advento de Patanjali, que compilou, através de 196 aforismas, os princípios da yoga, apenas gurus e yogis ensinavam para seus discípulos de forma secreta esses ensinamentos que são muito, muito, muito antigos, que foram testados e comprovados e através deles muitos arhats, muitos yogis chegaram à iluminação e sair da roda de samsara, da roda de renascimento. Então, Patanjali, ele fez essa compilação em 196 aforismos, que para nós ainda não significaria muita coisa porque eles são um pouco vagos para nosso tipo de entendimento. Para quem não respira isso desde que quando nasce, ou seja, se você não é indiano, você é um ocidental, praticamente ler os aforismos de Patanjali é dificílima a interpretação, se não impossível. A não ser que você receba um raio de intuição muito forte. Só que nós tivemos um teósofo, um grande teosofista, Dr. Taimni, que ele nos fez o favor de comentar os 196 aforismos de Patanjali no seu livro A Ciência do Yoga. E o que eu pretendo fazer aqui é dar uma pequena passada nesses temas. Eu já li 2 vezes esse livro e pretendo ler novamente daqui a um tempo, porque é bastante coisa para absorver, porém, dá para a gente ter uma ideia de e talvez ganhar uma familiaridade para nessa primeira ronda assim, de estudo, quando for ler esse livro, A Ciência do Yoga, de Ika Taimni, não ser uma completa novidade, né? Poder a gente saber alguma coisa, pelo menos. Então, nós temos aqui eu separei alguns dos mais importantes, né? Para a gente poder dar uma pincelada. Por exemplo, tem a natureza do yoga, onde é explicado o que é o yoga. Então tem o Yoga Sit Vritti Niroda. Yoga é a cessação das flutuações da mente. Então a yoga seria a nossa mente que nunca para. A yoga ajudaria a cessar as flutuações da mente. O Yoga Sit Vritti Niroda. Depois temos aqui Tada Drastu Svarupi Stanam. Então o vidente está estabelecido em sua própria natureza essencial e fundamental, que seria quando o yogi atravessou todo o processo, né, da yoga e então se estabelece em sua própria natureza essencial e fundamental, o seu verdadeiro eu, que é o próprio espírito universal e uno. Aí nós temos, por exemplo, os obstáculos à prática, que são os kleshas. Esses kleshas têm alguma relação com os skandhas, por exemplo, no budismo que se fala, né? Que são defeitos que nós trazemos ao longo da nossa história, de várias encarnações. Então aqui no yoga chamamos aqui de kleshas. Então, avidya, asmita, raga, dvesa, abhinivesa, klesha. Cada um desses que eu falei significa uma coisa. Então, avidya significa ignorância, asmita, egoísmo, raga, apego, dvesa, aversão, abhinivesa, medo da morte, são as aflições, são os kleshas. Então, aqui a gente já tem alguns indicativos. Ó. Ignorância, que vão fazer com que a gente não... vão nos dificultar a questão da cessação das flutuações da mente. A ignorância, o egoísmo, apego, aversão e medo da morte. Aqui, ó, apego e aversão é tema constante no budismo, né?
a gente se apega ao que a gente quer e tem aversão ao que a gente não quer. Isso nos causa sofrimento. Ignorância e egoísmo também. Egoísmo, separatividade. Depois temos aqui Visaya Asamprayoga Siti Vritti Niroda. A não relação com os objetos é a cessação das atividades da mente. Que significa o quê? Não relacionar-se com os objetos do mundo sensível manifestado e tomar... eu já ia usar uma linguagem até budista. Tomar refúgio dentro de si mesmo. A cessação das atividades da mente, tomando refúgio com a não relação com os objetos externos. Depois nós temos aqui, para que a gente possa superar esses kleshas, que são esses defeitos que nos dificultam a questão de cessar as flutuações da mente, a gente tem aqui os yamas, que são os limites éticos, que vão nos ajudar contra os kleshas. Então os limites são ahimsa, que é a não violência, satya, a verdade, asteya, o não roubo, que é a negação de roubar, brahmacharya, castidade, e aparigraha yama, a não posse, aparigraha, a não posse, quer dizer, relacionado ao apego, né? Ao não apegar-se, não posse das coisas, ver as coisas assim como um empréstimo, né? Não como se a gente fosse dono, porque como a gente pode ser dono de algo que é uma ilusão, uma flutuação que deve ser superada, né? Então a não violência, a verdade, o não roubo, a castidade e a não posse são as restrições, os yamas. Depois nós temos as observâncias pessoais, ou os niyamas. E aqui, essas observâncias pessoais também serão requisitos essenciais, assim como os yamas, né? Os yamas e os niyamas são requisitos essenciais e introdutórios para iniciar com as práticas do yoga, para poder cessar as flutuações da mente e se conectar com a verdadeira essência. Então, os niyamas são sauka, pureza, santosha, contentamento, tapas, austeridade, svadhyaya, estudo das escrituras, e ishvara pranidhanam, que é devoção a Deus. São as observâncias. Muito parecido com o budismo, e inclusive elementos aqui dos estoicos também, né? Por exemplo, a austeridade, né? Podemos relacionar com temperança, né? Então vou repetir: pureza, contentamento, austeridade, estudo das escrituras e devoção a Deus são as observâncias. Aí tudo isso é preparação ainda, tá? Aí temos as posturas, né, que são os asanas, que na verdade é só o que chegou para nós no Ocidente, são os asanas. E aí é o Sthira Sukham Asanam. Uma postura deve ser firme e confortável. Por quê? Para que o corpo não seja um entrave na evolução do yoga, né? A evolução que vai ser através das meditações. Então a gente precisa observar todas essas limitações, combatê-las com essas virtudes e potencialidades para gerar uma postura, um asana que deve ser firme e confortável. E aí a gente chega no pranayama, que é a respiração. Pranayama ita uddiyana vishuddhi vayu. Pranayama é o controle dos prana, apana, vyana, udana e samana. Eu vou falar do prana aqui, que é o controle do prana, das energias do corpo. Porque existe, segundo o Taimni, uma coisa é você, através de tentar controlar esses defeitos, né? Essas distrações que a gente falou ali, os kleshas, através de um controle mental, força de vontade. Outra coisa é através do pranayama, no qual você simplesmente corta a energia, né? Como se fosse desligar a chave, né? Corta a energia para isso e desliga totalmente esses processos, né? Através do pranayama. E também, claro, para fortalecimento da saúde do corpo e outros sentidos.
Tem vários outros elementos além do prana aqui, como eu falei, né? Como a gente está dando uma passada rápida, você quer saber mais sobre isso, é no livro do I.K. Taimni, A Ciência do Yoga. Depois tem a retirada dos sentidos, Pratyahara, Pranapana, Pratyagatma, Dharana. Pratyahara é a retenção dos sentidos para dentro em direção ao espírito interior. Então, antes do Dharana, que a gente vai falar em seguida, que é o início de uma concentração, como diz a voz do silêncio, né? Você tem que praticar o Dharana, o Dhyana e Samadhi, né? O Dharana é o primeiro, é a concentração antes da meditação ainda. Então, Pratyahara é a retenção dos sentidos para dentro em direção ao espírito interior. Então, é a primeira concentração no sentido de se desconectar com os elementos externos e reter os sentidos para dentro, em direção do espírito interior, para chegar ao Dharana, que é a concentração. Então, aqui tem alguns elementos para servir de objetos de concentração para a prática do Dharana, né? Então, temos aqui dessa kala, que é lugar, akara, forma, vyapasraya, suporte, vikara sankalpa, reflexão, akanksha, propósito, vyatireka, desejo, dharana alambanan, exclusão, são os objetos de concentração. Então, objetos de concentração: lugar, tempo, forma, suporte, reflexão, propósito, desejo e exclusão. São os objetos da concentração. Aí já começa a ficar... A gente já tem que se debruçar e estudar sobre isso, porque eu nem vou conseguir entrar nisso, e eu teria que abrir e pegar cada um desses elementos aí, porque Taimni abre cada um deles e vai na profundidade com maestria. E a gente dificilmente conseguiria entender qualquer coisa desse sutra sem a interpretação, né? E aí temos de fato a meditação, né? Chega-se na dhyana. Tatra pratyaya ekatanata dhyanam. Quando a mente se torna um ponto focalizado em um único objeto. Isto é meditação. Vou repetir. Quando a mente se torna um ponto focalizado em um único objeto, isso é meditação. Eu nem vou comentar, né? Porque isso aí tem que ser a intuição de cada um de acordo com sua própria linguagem. Já quer dizer muita coisa isso. As palavras nem vão ajudar mais além disso. O samadhi, a absorção. Pratyaya ekatanata dhyanam tatra dhyata ekavivatvam anubhavati tatraivalinga parisheda atma samyama samadhi. Quando a mente se torna um ponto focalizado em um único objeto, isto é meditação, ou seja, dhyana. Aquele que medita experimenta identidade com o objeto da meditação, ponto. Neste estado, a discriminação entre o sujeito e o objeto cessa e surge o controle sobre a mente. Isto é samadhi. Ou seja, o samadhi, que não é o último samadhi, é o primeiro samadhi com semente esse, né? Discriminação entre o sujeito e o objeto cessa. Ou seja, não tem mais o eu e o outro. Isso cessa. Surge o controle sobre a mente, isto é samadhi. A libertação, kaivalya, ou nirvana, né? Se fosse falar em palavras budistas. Kaivalya. Então aqui no kaivalya temos citasya vrit nirodha nirbija samprajnata. A cessação das modificações da mente é samadhi sem sementes, é o estado iluminado. Então aí a evolução daquele outro samadhi se transforma na cessação das modificações da mente, ou seja, não tem ou seja, né? Aqui é para escutar o que Taimni falou ali sobre o aforisma de Patanjali e entenda como conseguir. A cessação das modificações da mente
é Samadhi sem sementes. É o estado iluminado. Depois temos a natureza da realidade. Purusha Svabhavanustana. O Purusha, consciência pura, realiza sua própria natureza. É o último que nós vamos falar aqui. E Purusha, para quem nunca ouviu falar esse termo, no hinduísmo se diz que o universo ele se expande e se retrai. Quando ele está retraído, ou seja, na não existência, na não manifestação, ele está em total repouso. Quando o universo vai se manifestar, Purusha, que é esse espírito não manifestado, fecunda Prakriti, que é a matéria. Então Purusha vai descendo em direção à matéria e a matéria vai subindo em direção a Purusha. Então Purusha seria esse espírito universal, uno, não manifestado. Vários outros atributos que poderíamos falar aqui, mas enfim, o espírito uno e manifestado, a causa primeira, Purusha. Então, Purusha, consciência pura, realiza sua própria natureza. O yogi se une em Purusha. E essa seria, então, o ápice, né? Kaivalya, a libertação dentro do yoga, o mesmo que Nirvana para os budistas. Então, é muito interessante essa tradição do yoga e esse trabalho que Taimini fez, explicando os Yoga Sutras de Patanjali, é um trabalho magistral, assim, que pôde traduzir para a gente uma tradição que é milenar da Índia, né? Tá dentro do DNA da Índia. Então, realmente, quem puder ler esse livro é muito bom. E também, todas as quartas-feiras, no canal Sociedade Teosófica do Brasil, às 19h30, nós temos aulas sobre os yogas. Então, põe na agenda aí já, ó. Toda quarta-feira, às 19h30, no YouTube, Sociedade Teosófica do Brasil, aula sobre yoga. No momento, a gente está fazendo o estudo do livro de um outro teosofista que também fez análise dos aforismas de Patanjali. Como é que é o nome dele? Rohit Mehta. Então, estão convidados para essa grande, muito satisfatória e enriquecedora experiência que é estudar o yoga e praticar as meditações, praticar os aforismas dentro das meditações, evoluir nesse caminho do yoga, tá bom? Então, curta, compartilhe, faça tudo aí, ative o sininho, se inscreva, tá bom? E nos vemos na próxima. Até mais.